as pessoas falam assim, professor, eu não consigo, não vai dar certo, eu já tentei várias vezes. Além disso, a sua história de vida, muitas vezes, né, as reprovações, os resultados que não aparecem, eles fazem com que as pessoas desanimem, que elas desistam, elas não queiram estudar. E esse é o grande erro, tá? Esse é o grande erro. Você não pode ficar achando que porque você não conseguiu no passado, agora você também não vai conseguir. Porque você fica preso ao seu passado, você fica preso a resultados ruins. Ou então, você está começando algo novo, uma matéria. Com matéria é muito comum eu ver isso. A pessoa estuda uma matéria e fala, não, professor, eu não sei português, eu não sei matemática, eu não sei direito, não sei o quê, eu não sei tal matéria. E aí ela cria uma barreira entre ela e o aprendizado dela. E essa barreira ela não consegue ser sanada, ela não consegue ser retirada. Por quê? Porque a pessoa já acredita que ela não vai conseguir aprender. E é muito importante que você vença essa barreira. Por quê? Porque senão você não desenvolve o seu aprendizado. Você, por mais que você estude, e eu já vi casos de pessoas, e a pessoa estuda, a pessoa se dedica, a pessoa faz a parte dela, a pessoa tá lá em cima e tal, tudo, mas ela não consegue ter o resultado. Ela não consegue ter o resultado. Ela estuda a matéria, se dedica, mas o resultado não vem na hora da prova. Por quê? Porque na mente dela, ela não se acredita como capaz. Ela não acredita que é capaz de ter o resultado. Ela não acredita que é capaz de dar certo. Ela não acredita que é capaz de aprender. Automaticamente, quando ela chega na prova, ocorre um processo de autossabotagem, porque ela precisa validar para si mesma que o resultado não vem, que ela não é capaz. E aí o que ela faz? Ela comete erros bobos. Ela erra por falta de atenção, erra conteúdos que ela já sabia, erra coisas que ela tinha domínio. Ela olha para a questão depois na correção e fala, mas eu sabia isso aqui, como que eu errei? Mecanismos de autossabotagem. Então por isso que a mentalidade ela deve estar aliado aos seus estudos. Dentro do método 5, a mentalidade e o ritmo são os dois pilares fundamentais para você ter resultado. Mentalidade e a mentalidade e o ritmo. Porque senão você não consegue. As 3 partes finais do método, que é a concentração, memorização e inteligência, vem só depois da construção desses 2 primeiros pilares. Para que, a partir desses pilares, você consiga ficar cada vez melhor. Mas é importante que você construa isso. Uma autoconfiança. Pô, professor, mas por que eu sou tão se eu não tenho tanta confiança? Numa das pesquisas que eu fiz a respeito da mentalidade, eu encontrei a pesquisa do psicólogo Rick Ransom. Se eu não me engano, ele escreveu um livro chamado A Mente de Buda, O Cérebro de Buda, uma coisa assim. E ele fala o seguinte, que o cérebro, a mente, é como um velcro para experiências negativas e teflon para as positivas. Por uma questão histórica, por uma questão de ser humano histórico, agora falando na questão desde o homem neandertal, desde o desenvolvimento humano, era muito mais importante para nós nos concentrarmos nas coisas ruins do que nas coisas boas. Por quê? Porque olha só, se eu tinha lá a gente sabe que existe um predador. Tem um predador, preciso me alimentar, tem um predador por aqui. Eu preciso ficar ligado nisso. Porque se o predador me pegar, eu não vivo mais. É uma única vez. Então, olha só. Ele coloca aqui, a gente é treinado para aproximar-se de algo e evitar outro. Evitar o quê? O problema. Então, quando a gente cria essa mentalidade, a gente está querendo evitar o quê? Evitar sofrer. Eu não quero sofrer por reprovar. Eu não quero sofrer por não aprender esse conteúdo. E automaticamente eu faço o quê? Eu me condiciono a isso. Eu fico condicionado constantemente a falar que eu não consigo, porque aí eu valido. Eu falo, já sabia que eu não ia conseguir mesmo, então eu não sofro tanto. Eu já sabia que não ia passar mesmo, então eu não sofro tanto. E é uma coisa meio controversa, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu quero ter o prazer de passar na prova, ter o resultado, eu não quero sofrer, mas aí eu coloco para mim mesmo que eu não vou conseguir, mas com uma esperança de conseguir. Então fica o tempo todo isso na sua mente, jogando de um lado para o outro. E é justamente isso que nós precisamos resolver, é justamente isso que nós precisamos eliminar da nossa rotina. Por isso que é importante você construir uma boa mentalidade, uma mentalidade de aprovação.
Então, assim, uma das coisas mais comuns que eu tenho, talvez você escute isso agora e você fala, não, professor, é isso aí, eu falo geralmente isso, é isso geralmente que eu penso. O mais comum, tá? Que eu chamo de mentalidade de reprovação. Quando a pessoa está acostumada a não ter resultado. Ela tem medo de reprovar e fracassar, né? Isso é comum, lógico. Todo mundo tem medo de reprovar. Normal, você não quer reprovar, você quer ter o resultado. Só que o medo se torna tão grande que a pessoa não consegue dar o passo seguinte. Tem medo de decepcionar os pais, parentes ou cônjuge. A pessoa joga para as outras pessoas uma coisa dela. Então ela fala, as pessoas vão falar que eu não passei de novo, vão ficar decepcionadas comigo. Tenho medo de nunca passar numa prova, né? Aí a pessoa já acha que porque ela não passou em uma, ela não vai passar em outras provas, então aquilo fica girando na cabeça dela, né? Por mais que eu estude, essa aqui é clássica, tá? Por mais que eu estude, a pessoa fala isso, por mais que eu estude, eu sempre acho que não estou preparado. A pessoa nunca está preparada para nada. Ela sempre acha que falta alguma coisa. Isso é muito limitador. Porque se você sempre acha que falta alguma coisa, o que a sua mente vai fazer? Ela vai criar condições, né? Ou você vai estar mais atento a condições que comprovem isso. Então você vai errar as questões, você não vai se dar bem, você vai reprovar nas provas, você não vai aprender para novamente justificar. Puta, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Mas por quê? Porque você deixou que isso domine a sua mente. A pessoa não se acha capaz de fazer a faculdade que ela deseja, ou o concurso público, assumir o cargo público, ou fazer aquilo que ela deseja. Tem muitas pessoas que têm o sonho de ser médico e não conseguem porque não se veem como médico. Tudo bem, eu estou falando mais uma vez aqui, deixar muito claro, não é só ficar se vendo na situação que vai resolver o seu problema, mas você precisa principalmente aliar com os estudos. Mas é importante você também ter a mentalidade, as duas coisas caminham juntos. Né? E o principal que é não se achar capaz de aprender, não se achar capaz de nada. Então, quando o cérebro ele passa a focalizar nessas emoções negativas, você se fecha para as oportunidades. Então você não consegue aprender, você não consegue ter o resultado que você busca, porque você se fechou numa bolha de mentalidade de reprovação, né? De você não conseguir ver as oportunidades, de você se achar incapaz. Então, comece a trabalhar a sua mente. Eu estou falando isso aqui para que você se conscientize. A conscientização é muito importante nesse aspecto. É muito importante que você tenha consciência de si, consciência do que você está fazendo, consciência das suas atividades. Porque só a partir da consciência você pode estabelecer uma estratégia para melhorar o que você deseja. Melhorar isso em você mesmo. Enquanto você não tem consciência, o que acontece? Você vai vivendo no automático, vai isso, tal, e o resultado não aparece. Então, ter consciência é fundamental. Né? E aí, como que a gente faz? Tá, beleza, professor Piscine, você me passou aí tudo, entendi, ok. Mas e aí, como que eu faço para mudar a minha mentalidade? Como que eu faço para que a minha mentalidade modifique? Como que eu faço para que a minha mentalidade ela esteja a favor de mim nos meus estudos? Para que eu tenha o resultado que eu estou buscando. Um dos primeiros elementos que eu vou falar para você fazer é o processo de tomada de consciência. Você tem que tomar consciência daquilo que está acontecendo com você hoje. Né? E eu acho que o principal ponto que você deve focalizar é: você possui algum medo? Algum medo aí que está bem no fundo que você sente? Você possui algum medo? Talvez você tenha. Eu estou falando aqui, talvez já sabendo da resposta, mas é importante que você tenha consciência disso. Porque tem pessoas que falam assim, não, professor, eu não tenho medo. Aí quando você vai conversando com ela, você percebe que existe ali realmente o medo de reprovar, o medo de fracassar, o medo de decepcionar alguém. Então a primeira coisa é colocar isso para fora. Quais são os seus medos? E você pode escrever, eu tenho medo de reprovar, tenho medo de não sair bem na prova, tenho medo das pessoas acharem que eu sou bobo, tenho medo das pessoas de nunca conseguir nada e passar o tempo e a minha vida não progredir. Coloca no papel. Coloca no papel. Por quê? Porque você tem que conscientizar-se. Tá? E colocar no papel é tangibilizar. Você jogar para o papel, você torna físico aquilo que está na sua mente. Esse é um primeiro ponto. Uma vez que você faz isso, você pode colocar numa folha, de um lado, os seus medos, todos um embaixo do outro, separados, tá? Medo de reprovar, medo de decepcionar, um embaixo do outro em forma de tópicos. Na frente de cada um dos medos,
o que você vai fazer? Você vai colocar uma ação prática para que aquele medo não tome conta, para que você tenha domínio das suas ações e o medo não tome conta da sua mente. Porque o que acontece? O medo, a falta de confiança, ela domina a nossa mente quando a gente deixa a nossa mente em aberto. Então, eu tô aqui e aí começou a surgir pensamentos de dúvidas. Eles vão tomando conta, vão tomando conta, vão tomando conta. Quando você vê, você já não está mais pensando por si, porque você tem tanto medo de decepcionar alguém, tanto medo de não ter resultado, que ele vai dominando cada vez mais e mais e mais a sua mente. Então comece elencando isso. E aí na frente você coloca uma ação prática. A ação prática ela vai ser muito importante para quê? Para que você não deixe o medo te dominar. Porque enquanto você se movimenta para fazer alguma coisa, você muda o seu foco. Você está com o foco aqui, por exemplo, no medo. Você muda para, não, estou trabalhando e estou construindo um futuro para mim. Estou construindo uma possibilidade para mim. É uma mudança de foco, simples assim.